Olá, meus queridos, tudo bom, quinto ano? Espero que todo mundo esteja bem. Estamos de volta aqui. Que saudade que eu tava já de vocês, né? A gente passa aí uma semana sem se ver, né? Mesmo com a aula de educação física, com a aula de ciência, mas dá aquela saudade, né? E que bom que a gente tá aqui para mais uma aula, né? Mais uma semana aqui juntinhos com vocês. E aí, estão preparados para a nossa aula dessa semana? Espero que esteja sim, né? Todo mundo preparado para aprendermos ainda mais. Então já prepara aí o material, né? Material que a gente utiliza todas as aulas. Deixa já o caderno, né? Deixa aí o livro, lápis, borracha, já tudo preparado, caso vocês precisem para fazer alguma anotação, certo? Para que a gente dê início à nossa aula hoje com muito sucesso. Tá? E conto com a presença e a participação de cada um de vocês, está aprendendo aqui junto comigo. Então, nas nossas aulas, a gente já viu muita coisa legal voltada, né? Que envolve a ciência, que envolve o planeta, que envolve o universo, né? O nosso ambiente que a gente vive. Então, a gente já estudou um pouco sobre o universo, né? A astronomia, né? Os instrumentos que a gente vê, né? Que dá para ver os astros no espaço, né? A gente já estudou um pouco também sobre, né, os movimentos aparentes dos astros no céu, que é o movimento da Terra, né? E a gente pensava que era o Sol que se movimentava, mas não. Né? A gente já viu um pouco também sobre as constelações, né? E muita coisa legal. A gente também já estudou um pouco sobre o sistema solar, né? Que são todos os planetas, né? Juntamente com o Sol, que faz parte do sistema solar, né? São vários planetas. Nós já vimos também sobre o sistema lunar, né? Que é a Lua. E agora nós estamos vendo um pouquinho sobre a água, né, no ambiente. Nós já vimos como funciona o ciclo da água, né? Já vimos como funciona. Já vimos também sobre o tratamento de esgotos, né? As atividades humanas que provocam ali, né, a poluição da água, como é que a gente faz para, né, não ter essa poluição da água, a gente tem que cuidar da água. A gente vai passando, ó. E a gente chega agora na página 46, que a gente vai ver um pouquinho sobre o saneamento básico, tá? O que é o saneamento básico? É isso que a gente vai estar estudando na nossa aulinha hoje, tá bom? Então já deixa tudo preparado aí, bem bonito. Então, o que é o saneamento básico? Vamos ler essa manchete aí. A ONU, né, reconhece saneamento básico como direito humano. Então, a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, né, ela entende, ela percebe que nós precisamos do saneamento básico, é um direito nosso, né, para a nossa saúde. Então, para você, o que é o saneamento básico? Você já ouviu falar sobre isso? Saneamento básico, quinto ano, alunos que estão aí assistindo a aula do tio Júnior. Vocês já viram o que é saneamento básico? Sabe o que seria isso? Então, vamos entender um pouco do que seria esse saneamento básico. Vamos ler aqui e vamos acompanhar a leitura comigo. O crescimento populacional associado à falta de planejamento e de investimento em algumas áreas intensifica alguns problemas sociais. Como assim, professor? Como a poluição, a fome, a violência e a ocorrência de doenças relacionadas à falta de higiene. Tá? Então, por termos muita gente morando em certos locais, né, vai haver, claro, uma falta de organização, e aí começa a acontecer os problemas sociais. E aí é onde a gente tem que ter os cuidados, né? Muitos dos cuidados que devemos ter para manter a saúde estão relacionados à manutenção da higiene do corpo. Precisamos manter a higiene do nosso corpo, né? Dos ambientes e dos alimentos, e a ingestão de água potável. Para isso, a população precisa ter acesso a alguns serviços, conhecido como saneamento básico. Então, é esse saneamento básico que faz com que, né, a população tenha uma vida de qualidade, água potável, né, a coleta de lixo, né, é uma organização ali do ambiente.
Então, o saneamento básico se refere a um conjunto de serviços fornecido à população. Por quem? Pelos governantes. E que visa o quê? Prevenir doenças e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, esse saneamento faz com que melhore a nossa qualidade de vida, né? E a prevenção de doenças, para que a gente não fique doente. Tá? Então, olha só essa imagem aí. Então, entre os serviços relacionados ao saneamento básico, podemos citar o fornecimento de água potável, a coleta e o tratamento de esgoto, a coleta e o tratamento dos resíduos e a limpeza das ruas. Tudo isso é importante. Imagine se a gente não bebesse todos os dias água potável, né? Se aquela água que a gente bebesse fosse uma água contaminada, que tivesse muita sujeira, isso aí ia provocar muitas doenças para a gente, né? Se as ruas não tivesse a coleta e o tratamento de lixos, né? E a limpeza das ruas, se todo o lixo fosse jogado nas ruas, né? E ficasse lá, esse lixo ia parar nos rios, ia parar dentro das nossas casas, ia ser empesteado de insetos, né? E tudo isso ia virar, gente, uma loucura, tá? Então, por que você acha que o saneamento básico passou a ser considerado um direito humano? Né? Por que será? Então, porque os serviços associados ao saneamento básico são essenciais para que as pessoas tenham, né, acesso à saúde, para que a gente tenha saúde, tá? Então, isso é direito, né? Nosso, a gente tem direito à saúde, então o saneamento básico está relacionado à saúde. Por isso que o saneamento básico passou também a ser considerado um direito humano, né? Porque ele está relacionado com a saúde. E saúde nós todos temos direito. Não é verdade? Então, ó, a preocupação com o saneamento básico não é recente, não é de agora, já acontece há muito tempo. Com a formação das cidades e o crescimento da população, aumentaram os problemas relacionados à saúde em decorrência da falta de higiene, principalmente porque não havia tratamento de água de esgoto. Olha só em que ano? Em 1876. Foi instalada a primeira estação de tratamento de água no Brasil, né, do Brasil. Localizada onde? No Rio de Janeiro. A partir de 1930, as capitais brasileiras passaram a ser abastecidas por redes de distribuição de água de coleta de esgoto. Olha só, gente, muito importante essas ações. Todas as pessoas têm direito ao serviço de saneamento básico. No entanto, hoje muitas pessoas continuam sem ter acesso a esses serviços. Com isso, ainda há muitos casos de morte por causa da falta de saneamento básico. Infelizmente, ainda existe, tá? Mas graças a Deus, a nossa cidade, né, ela é rica em saneamento básico, né? Todo dia tem a coleta do lixo, né? Recebemos água potável, né? Super tratada das estações de tratamento de água. Então, que curioso, gente. Olha que curioso. Vamos ler aí um pouquinho. Isso está na página 48, tá? Juntamente com a parte que eu li aí do saneamento básico que não existia já de agora. Isso aí está na página 48 também, um pouco mais abaixo. Então, povos indígenas e o armazenamento de água. Mesmo antes do surgimento das cidades, no Brasil, os indígenas brasileiros já se preocupavam em armazenar água e em despejar os objetos que produziam em locais afastados das moradias. A obra de arte ao lado retrata uma indígena, né, carregando uma cabaça na qual era armazenada água. Então eles já tinham, né, essa convivência, né, essa cultura, né, esses costumes, né, de estar armazenando água, né, para a sua sobrevivência, claro. Então vamos conhecer um pouco mais sobre os principais serviços que fazem parte do saneamento básico, que é
o primeiro de todos, o principal, que é o tratamento de água. Né? O tratamento de água ele faz parte do nosso saneamento básico. Então, vamos conhecer um pouquinho como funciona. De onde provém a água que chega às torneiras da residência que você vive? Tá? De onde vocês acham que vem a água, né, que chega nas nossas torneiras para escovarmos os dentes, para, né, cozinhar, para lavar a louça, para tomar banho? De onde é que vem essa água? Claro que vem de rios, né? Mas a nossa água daqui da nossa cidade, ela é tratada na cidade de Umbaúba. Lá tem uma estação de tratamento de água. Lá essa água é tratada e é enviada para a nossa cidade aqui em Itabaianinha. Certo, gente? Então, em muitas residências do Brasil, basta abrir a torneira para se acessar a água necessária à realização das atividades do dia a dia. No entanto, isso não é a realidade em todo o país. Muitos locais ainda não têm água encanada. Nele, as pessoas coletam a água diretamente de poços, de açudes ou de rios, por exemplo, como está aí mostrando nessa imagem, né? Mas se a gente pegar essa água diretamente dos rios, né, dos poços, será que essa água é uma água tratada? É uma água adequada? Não, né? Essa água ela pode estar contaminada, ela pode conter várias, né, coisas dentro dela que podem nos prejudicar a nossa saúde. Então, essa água, primeiramente, precisa passar por um tratamento, passar por produtos, né, para que tenha o tratamento adequado, para que essa água seja limpa e chegue até nós, para o nosso uso. Olha só. Junte-se a um colega e observem a foto ao lado, tá? Junte-se com alguém que esteja aí na casa de vocês. Qual das duas amostras de água você acha que está mais adequada ao consumo humano? Né? Qual das duas águas, a letra A ou a letra B, que está no copo? Qual dessas duas águas aí está mais adequada para nosso consumo, para a gente beber? Claro que a letra B, né? A gente vê que a letra B está uma água mais tratada, uma água limpa. Sabendo-se que as duas amostras de água foram coletadas no mesmo local, o que você acha que alterou as características da água uma amostra para a outra? Essas duas águas foram pegadas no mesmo lugar, mas a letra A é uma água que ainda não foi tratada e a letra B é uma água que já foi tratada, né? Passou por um tratamento, por um processo de tratamento, por vários produtos, né, para que a água fique totalmente adequada para o nosso consumo, certo? Olha só. A água que utilizamos em nosso dia a dia geralmente é obtida de fontes de água, como rios, reservas de água subterrânea, né? Essa água pode conter substâncias que prejudicam a nossa saúde, além de agentes causadores de doenças. Por isso, a água obtida do ambiente deve passar por um tratamento antes de ser consumida pelo ser humano. Esse tratamento é realizado nas estações de tratamento de água, o ETAs, tá? Essas estações de tratamento de água. Antes de estudarmos como essa substância pode ser eliminada da água, vamos conhecer duas prioridades da água, a solubilidade e a densidade. Tá? Vamos conhecer aí essas duas prioridades da água. Olha só. Nós temos aí, ó, Felipe foi a uma consulta médica, pois estava com diarreia e vômito. Ele foi diagnosticado com desidratação. O médico indicou a Felipe a ingestão de soro caseiro. Para isso, o médico deu à mãe dele uma colher padrão e orientou sobre como preparar esse soro. Vamos ver o que ele usou aí. Ele usou açúcar e sal, né? Observe que ele misturou o açúcar e o sal na água e o açúcar e o sal foi totalmente absorvido, né? Ele ficou aí, não, a gente não vê o açúcar e o sal, ele dissolveu, né, na água. Então, ó, a água é capaz de dissolver, né, diversas substâncias sólidas, líquidas e gasosas. Ela é chamada solvente universal. Tá? Então, a água, né, com o sal e o açúcar conseguiu dissolver. A gente não viu ali, né, misturaram, assim misturaram.
No entanto, algumas substâncias como o óleo não se dissolvem na água. São as chamadas substâncias insolúveis. Então, quando é solúveis é porque elas se misturam, né, como o sal e o açúcar. A gente mistura e a gente não vê, ela se desmancha. Já o óleo é insolúvel. Por quê? Porque ele não se mistura com a água. Tá? Se vocês pegarem aí, colocar um pouquinho de água no copo e colocar o óleo, vocês vão ver que eles vão ficar separados. Não se misturam. Tá? E nós temos também a densidade, né? Então, além da solubilidade, né, que é a mistura ou não, as substâncias apresentam diferentes densidades, ou seja, né, mais pesada, mais leve. Então, a densidade é uma medida que expressa a relação da massa de um corpo em determinado volume. Observe a imagem ao lado, que mostra a mistura de água, areia e óleo. Nessa situação, podemos dizer que o óleo é menos denso. O óleo é menos denso, então ele vai flutuar na água, né? Já a areia, ela é mais densa. Por quê? Porque ela foi para o fundo da água. Então, ela é mais densa, mais pesada, tem volume, certo? Por isso, o óleo flutua na água e a areia afunda, né? Depositando-se no fundo do recipiente. Dependendo das características das substâncias, diferentes técnicas podem, né? Vamos ver aqui. Diferentes técnicas podem ser utilizadas para separar os componentes de uma mistura. E nós temos também aqui a questão da filtração e a decantação. Né? A filtração, geralmente, para separar substâncias sólidas que não se dissolvem na água. Então, como o pó do café. Né? O pó do café ele não se dissolve. Então, a gente vai utilizar essa filtração para tirar, né, o que não se dissolve, separar da água. E assim a gente beber o café. Diferente do açúcar. O açúcar ele dissolve. A gente coloca o açúcar, mistura e ele vai dissolver. A gente não vai ver. A água só vai ficar doce. Já o pó do café, ele não se dissolve. Então ele é o quê? Insolúvel. Ou seja, então a gente tem que usar um coador, né? Que é um tipo de filtração para separar, né? Para tirar aquele pó da água. E temos também a decantação, né, que é uma técnica utilizada para separar substâncias que, quando misturadas na água, não se dissolvem e acabam flutuando ou afundando nela, que é o caso aí, né, da areia, por exemplo. Né? A areia ela vai afundar, né? Então a gente tem que usar esse processo de decantação para separar aí essas substâncias, certo? Então, a decantação e a filtração são técnicas utilizadas durante as etapas de tratamento de água e de esgoto doméstico. Tá? Então, existe aí a decantação e a filtração, tá? No processo de, né, tratamento de água e de esgotos. Bom, então, muito obrigado pela sua participação aqui comigo hoje. Aprendemos muito aí sobre né, o tratamento de água e saneamento básico. Tá? Aguardo cada um de vocês de novo na nossa próxima aula, da nossa próxima semana. Tchau, tchau, gente. Até já. Né? Até breve.